queridos inscritos no canal do Professor Montanha, o seu canal da saúde, pois sem vocês que assistem, né, os vídeos, o canal não existiria. Espero que vocês estejam bem, ainda se cuidando na pandemia, né? E o Professor Montanha, ele vai invadir um pouquinho, né, a parasitologia. Então eu vou colocar para vocês algumas videoaulas com os principais parasitas humanos, né? Não é parasita de cachorro, né? Quais são os parasitas que tem na girafa, na zebra? Não nos interessa, né? Se tem algum verme no ornitorrinco? Não é isso que eu vou ver, né? Nós vamos dar uma olhada nos principais parasitas humanos. Nessas próximas semanas, vou colocar umas 5, 6 videoaulas, né, de alguns parasitas importantes para o ser humano. Mas, inicialmente, um primeiro momento, né, eu tenho que contar para vocês algumas definições importantes, né, que são usadas em parasitologia, né? Como vocês veem, eu preciso ainda me adaptar um pouco às técnicas de gravação, né? Eu ponho o slide, aparece no meu rosto, aí eu tenho que voltar, mas é assim que a gente vai aprendendo. Eu não estou muito importando aqui com como montar esse vídeo. Não adianta eu querer parecer bonito, né, gente? Eu sou assim mesmo, né? Não tem muito o que fazer, né? Talvez de lado, talvez sem eu aparecer no slide, né? Mas eu já recebi, eu só tenho que aparecer mais, eu quero ver o senhor que eu estou com saudade. Para com essa história, né? Pois bem, eu vou contar para vocês então algumas definições básicas de parasitologia. Porque em cada parasito, que eu vou falar para vocês, ó, fica um ciclo heteróxilo. Tem que saber o que é um vetor, né? O que é um hospedeiro intermediário, o que é um hospedeiro definitivo. Então, tem algumas definições que eu vou passar para vocês inicialmente. Pois bem, inicialmente vamos ver o que é parasitismo, né? Seria um primeiro momento importante para a gente, já que eu vou falar algumas aulas de parasitologia, uma coisa importante seria falar de parasitismo. Então veja, o parasitismo é uma definição clássica, né? É uma associação entre seres vivos onde existe uma unilateralidade de benefícios, ou seja, né, entre os dois indivíduos que estão se relacionando no parasitismo, um leva vantagem e o outro leva desvantagem. Então não é um elemento onde se leva vantagem, né, dos dois lados. Prosseguindo aqui, né, porém, e por que a gente tem o parasitismo? Por que existem essas associações? Elas existem principalmente, queridos, para que ocorra uma troca de energia entre os seres vivos que existem na face da Terra. Veja aqui como você vai entender mais facilmente. Ó. Nós dividimos os seres vivos em organismos produtores e organismos consumidores. Os organismos produtores, eles têm esse nome, né? Porque eles sintetizam as matérias orgânicas. E entre os organismos produtores, nós temos os vegetais. Aí nós temos os consumidores. Os consumidores primários, então, são aqueles que se alimentam do vegetal. E aí, o que acontece? Vamos lá. Ó, o vegetal, ele extrai da terra, ele extrai íons, ele extrai algumas substâncias, até proteínas importantes, ele extrai da terra e nos seus frutos, no seu caule, na sua semente, na sua flor, ele armazena essas substâncias. E outra coisa, as plantas, elas têm mecanismos bioquímicos semelhantes ao ser humano. Por exemplo, os vegetais, eles sintetizam amido, que é o similar do glicogênio no ser humano. Então, glicose, por exemplo, se eu quiser glicose, eu como amido. Esse amido é degradado e eu transformo ele em glicogênio. É uma das formas de obter energia, uma das formas de obter um elemento ao qual eu transformo em ATP. É lógico que não existem só também os herbívoros, né? Essa é uma das formas. Agora eu tenho os consumidores secundários. São aqueles caras que se alimentam dos herbívoros, como nós, por exemplo, né? Nós comemos frango, nós comemos boi, nós comemos porco, comemos peixe, né? Que se alimentam de plantas.
E temos os consumidores terciários, que são carnívoros que se alimentam de carnívoros. Nós somos isso também, né? Que às vezes nós podemos comer jacaré. O jacaré, ele se alimenta de peixe. Então, podemos nos classificar às vezes como consumidores secundários, às vezes como consumidores terciários. E o importante desse momento, que eu quero que você grave, é uma molécula de açúcar sintetizou no herbívoro, sintetizou no vegetal, o herbívoro consumiu, o carnívoro, como consumidor secundário, consumiu, e um consumidor terciário que consumiu esse secundário, ele o quê? Come a glicose que um dia o vegetal produziu. Então, nesse processo, nessa pirâmide, vai ocorrendo o que a gente chama de transferência de fonte energética. Daí estas associações. Pois bem, existem várias associações entre os seres vivos, né? Eu destaquei algumas aqui apenas para comparar com o parasitismo. Bom, nós temos o mutualismo. O mutualismo é um tipo de associação onde as duas espécies se beneficiam. Por exemplo, né, aqueles passarinhos que ficam comendo o carrapato que tem dentro do ouvido do gado. Ou então você vê na Discovery Channel, né? Já estou cansado de ver, né? O boizinho, né? Vamos colocar aqui. O boizinho vai ultrapassar o rio. E tem um jacaré lá dentro. A gente já sabe o que vai acontecer, né? Já sabe, né? Mas lá na orelha do boizinho, o que é que eu tenho? Eu tenho lá alguns parasitas, eu tenho o carrapato, e aí o passarinho vai lá, come o carrapato. Aí o que acontece? O boi se liga no carrapato e o passarinho tem que comer. Comensalismo. Comensalismo, né, é um outro tipo de parasitismo, é outro tipo de associação. Parasitismo não, de associação entre os seres vivos. No comensalismo, existe uma associação harmônica entre as espécies, onde um obtém vantagem e o outro não tem prejuízo. Por exemplo, o nosso tubo digestório tem a bactéria Escherichia coli. A Escherichia coli é comum no nosso tubo digestório. Ela vive lá, protegida, e também o que acaba acontecendo? Ela nos protege, por exemplo, né, que uma bactéria agressiva, que uma bactéria patogênica nos causa uma doença. Comensalismo. Predatismo. O predatismo é a destruição de uma espécie em benefício da outra, né? Então, por exemplo, se eu tiver num determinado local muito leão e pouca capivara, chega uma hora que pelo predatismo os leões comem todas as capivaras por não ter outra fonte de alimento e acaba destruindo uma espécie inteira. Simbiose é uma associação onde os dois levam vantagens, onde os dois indivíduos que participam desta relação, cada um traz, né, algo de bom para ele. É uma associação, então, entre os seres vivos com troca de vantagens de tal forma que se tornam capazes de viver isoladamente. Possuem dependência metabólica. Os cupins e as triconinfas, né? Então, são dois bichinhos, né, que vivem lá na madeira e eles acabam um auxiliando na produção de energia para o outro. Já no parasitismo, né, é uma associação de indivíduos de espécies diferentes, onde só um cara leva vantagem, só um dos dois, né, leva vantagem, e que a associação que tende ao equilíbrio entre esses dois indivíduos pode resultar na morte de um ou na morte de outro. Ou seja, né, olha que interessante. Esse slide quer dizer o seguinte, que um bom parasita é aquele que não mata o seu hospedeiro. Porque se houver uma vantagem muito grande do parasita, o hospedeiro prejudica demais o seu metabolismo e pode desencadear a morte desse indivíduo que está sendo parasitado. Então, existe, por final, uma relação entre o parasita e o hospedeiro. E essa relação tem fatores associados ao parasita, tem fatores associados ao hospedeiro e tem fatores associados à condição externa. Como assim, professor? Então tem, né? Isso quer dizer o seguinte, tem parasitas que são específicos para cada hospedeiro.
Existem, por exemplo, elementos no tubo digestório de alguns animais que não permitem que o parasita se instale lá. Existem necessidades do parasita que, se não tiver no hospedeiro, também não dá para se desenvolver. E existem condições externas do meio ambiente, como umidade, temperatura, né? Esses elementos são importantes para que os dois se desenvolvam, para que se desenvolva a relação parasitária. Como é que um parasita agride o seu hospedeiro? Aqui eu tenho algumas ações, né? São 7 ações. A ação exfoliativa, que é quando o parasita consome os nutrientes que o hospedeiro deveria ter comprometido. A ação tóxica, onde o parasita produz uma toxina que lesa o hospedeiro. A ação mecânica, por exemplo, quando uma grande quantidade de lombrigas obstrui o tubo digestório de seu parasita, do ser humano, por exemplo, né? A ação traumática é quando, por exemplo, na ameba, ela rompe as hemácias, no caso da amebíase, no caso da malária. A ação irritativa também seria, né, quando o parasita se prende no tubo digestório para não ser eliminado com o trânsito das fezes, né? Esse prendimento, os parasitas têm boca, gente, os parasitas têm boca, os parasitas têm dentes, né? E eles se fixam na parede e podem não só gerar uma inflamação irritativa, como uma inflamação alérgica também. E existe também a ação enzimática, que é provocada pela penetração de parasitas através da pele, né? No caso das larvas chamadas cercárias, né? Na esquistossomose. A anóxia é porque alguns parasitas utilizam o oxigênio da hemoglobina. O plasmódio na malária faz esse tipo de mecanismo. Então vejam, né? São várias formas que o parasita leva vantagem sobre o parasitado. Estas formas, como eu falei para vocês, elas não podem ser tão intensas. Porque se elas forem extremamente intensas, o parasitado acaba morrendo e aí é desvantagem para os dois, né? E por último, mostrar para vocês último não, ainda temos os vetores. Vou mostrar para vocês os tipos de hospedeiros. Nós temos 2 tipos de hospedeiros, o definitivo e o intermediário. E a caracterização de hospedeiro definitivo e intermediário não está relacionado onde o parasita causa a doença, mas sim sobre o seu ciclo de vida, a sua forma de reprodução. O hospedeiro definitivo é aquele hospedeiro onde o parasita se reproduz de maneira sexuada. Ou seja, né, tem a lombriga macho e tem a lombriga fêmea. Já o parasita e o hospedeiro intermediário é onde o parasita ele refaz, ele desencadeia, ele desenvolve uma reprodução assexuada. Por exemplo, né, nós temos na doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, se reproduzindo dentro do barbeiro. Lá ele faz uma reprodução do tipo assexuada. Então, ele é o hospedeiro intermediário nesta patologia, como veremos em detalhes, né? Os vetores, né, são elementos que levam o parasita, que transmitem o parasita de um meio ambiente, né, para entre os seus hospedeiros. Nós temos vetores que são chamados biológicos, né, quando o parasita se multiplica dentro do vetor, como, por exemplo, o barbeiro, no caso da doença de Chagas, como, por exemplo, uma pulga trazendo de um animal algum micro-organismo, algum parasita para o ser humano. E nós temos vetores mecânicos, quando a gente tem a ação do vento, a ação da água, né? São vetores mecânicos, né? Não são vetores associados a algum elemento biológico que está transmitido. Pois bem, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? Aguardem, então, novas videoaulas sobre parasitologia. Inscrevam-se no meu canal no YouTube e um grande abraço a todos vocês. Até mais.